Olá, eu sou o José Alberto Conte Júnior e hoje você vai descobrir como o marketing político vai revolucionar definitivamente a sua maneira de fazer campanhas eleitorais, para que você obtenha resultados acima da média e seja eleito, gastando muito menos, mesmo que você nunca tenha sido candidato. Vamos falar sobre como vencer as eleições com baixo custo e conquistar a tão sonhada autoridade política com planejamento de campanha, marketing política eleitoral e comunicação. Antes de começar essa aula especial, gostaria de pedir que preste muita atenção e assista até o final. Agora começando. A eleição é o ápice de uma sociedade democrática. É o momento em que uma comunidade avalia o passado e o presente para fazer uma escolha para o futuro. Quem escolhe uma coisa, renuncia a outras. Se o eleitor tem que fazer uma escolha pelo futuro, ele deve escolher a melhor opção. Essa escolha, ela é em partes racional, em partes emocional, em partes individual e em partes coletiva. Então, fazer uma campanha vencedora não é tão simples, tampouco um lance de sorte. Para que você seja eleito, é preciso planejamento, marketing, comunicação, entre outras coisas que vão diferenciar você dos demais candidatos. Agora, antes de prosseguirmos, quero que conheçam um pouquinho melhor a minha história. Sou jornalista formado em comunicação social, tenho quase 20 anos de experiência profissional. Ao longo desse tempo passei por jornais, rádios, televisão, revistas, internet, e há mais de 8 anos trabalho e sou especializado em gestão da comunicação política e marketing eleitoral. Nesses 8 anos assessorei as campanhas do prefeito reeleito de Botucatu, João Cury, e diversos outros candidatos a deputados, vereadores e prefeitos. Em Botucatu, em 2008, minha primeira campanha como consultor, tínhamos 3% nas pesquisas e vencemos com 53% dos votos válidos. Em uma campanha surpreendente para muitos, mas que foi totalmente planejada. Cada passo, cada ação tinha um objetivo. O interessante disso tudo é que antes de eu ser um consultor especializado, eu tive experiências decepcionantes. Meus pais foram candidatos por 3 vezes e perderam nas 3 vezes. Portanto, eu sei como é difícil para um candidato normal vencer uma eleição. Sem planejamento, marketing, organização, apoio político, boas propostas e uma comunicação eficiente, é quase impossível vencer. A política, ela está inserida em todo o nosso dia a dia. De acordo com Aristóteles, a política é a ciência que tem como objetivo a felicidade humana. Por esse conceito, podemos resumir que a política é a gestão entre desejos e conflitos de pessoas e grupos, porque não tem como agradar a todos o tempo todo. É fácil dar esse exemplo. Um prefeito terá prioridades. Não terá como fazer tudo ao mesmo tempo, assim como um vereador representa um segmento. E para ser um representante legítimo, deve legislar de acordo com esse segmento de atuação. É uma permanente relação entre os diversos setores da sociedade, entre si e entre esses setores e o Estado. Então, para que você seja eleito, é preciso saber qual o seu objetivo. Quantos votos você precisa, quantos votos você já tem, qual o seu segmento, quem você representa, qual a sua imagem, onde estão os seus eleitores, como convencê-los a votar em você. Afinal, como fazer a campanha para que você seja eleito? Certamente, você já se surpreendeu em algumas eleições.
seja com candidatos azarões que vencem e também com eleições consideradas ganhas, em que o candidato tido como favorito foi derrotado. Quantas vezes você não viu isso? Então, por isso, nesse vídeo nós vamos falar sobre como vencer uma eleição. Porque alguns bons políticos perdem eleições e porque azarões vencem. Existem inúmeros fatores que influenciam uma disputa eleitoral e vou falar deles daqui a pouco. Agora vamos, na verdade, ter uma conversa como candidato e consultor. Sejamos francos, candidato qualquer um pode ser. Entretanto, vencer uma eleição é para poucos. Você que está na disputa tem que saber que apenas 13% dos candidatos a vereador serão eleitos. É uma concorrência grande e difícil, pois, apesar da campanha para vereador ser teoricamente mais fácil de fazer, é a mais concorrida. É uma disputa acirrada. Os candidatos se conhecem as mesmas pessoas, concorrem muitas vezes com os próprios amigos, colegas de trabalho, de profissão, com familiares. É uma disputa muito acirrada, né? Então, além do grande número de candidatos, existem os candidatos já eleitos, os vereadores já eleitos, e por isso têm certa vantagem se souberem e se souberam trabalhar. E também tem aqueles políticos candidatos que são candidatos em todas as eleições. Igualmente difícil também se destacar nessa multidão de candidatos, né? Ainda mais que durante o período eleitoral todo mundo está fazendo propaganda, né? São muitas mensagens, slogans, jingles. Se destacar na multidão de candidatos é uma árdua tarefa. Se destacar positivamente, mais difícil ainda. O fator econômico e financeiro também deve ser levado em consideração. Avalie se você terá condições financeiras, se o partido vai dar um apoio, como você pode levantar recursos com amigos, com parceiros. Nessas eleições temos um agravante para os novos candidatos. A diminuição do tempo de campanha de 90 para 45 dias e a fragmentação do horário eleitoral gratuito. Portanto, as eleições desse ano serão especialmente mais difíceis. Quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor. Agora vamos ao principal ponto desse vídeo. É que existe uma maneira comprovada de fazer campanha política de forma muito eficiente para que você seja eleito, sem gastar rios de dinheiro e mesmo que você nunca tenha sido candidato. Trata-se do uso das técnicas de planejamento e desenvolvimento de campanha, marketing político, marketing eleitoral, da comunicação pessoal, política e eleitoral. Divido essas informações porque acredito que o marketing político deve, por ética e obrigação, entregar um político melhor para a sociedade. Isso quer dizer mais preparado, com conhecimento real do ambiente, das pessoas que ele convive, quem ele representa, com capacidade de enxergar soluções inovadoras, elaborar propostas melhores para a população, para melhorar a vida das pessoas. Sabemos, a culpa não é sua da classe política estar tão desacreditada. Eles dificultam ao máximo a entrada de boas pessoas como você. Entretanto, se nós entrarmos na disputa para fazer o melhor pela sociedade, ou fazemos isso ou seremos eternos reféns desses maus políticos. Então, essa é a minha causa, a de muitos políticos modernos e comprometidos com a busca de uma sociedade melhor, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu lancei o treinamento do método Seja Eleito em 7 Passos, baseado na pirâmide Conte, que eu criei para direcionar uma campanha eleitoral vencedora e que seja ao mesmo tempo benéfica à sociedade, que seja responsável por políticas positivas e mandatos
propositivos e de sucesso. Trata-se de um método único e inovador, criado por mim a partir das experiências profissionais e muitos anos de pesquisas em marketing político eleitoral. Um método que ensina você como fazer na prática e de modo simples e eficiente o planejamento, o marketing e a comunicação para que você seja eleito. Agora eu peço um favor. Quero que você anote essa dica. O voto é uma troca. Um voto é um voto de confiança. O eleitor não vota por votar e também não vota por gratidão. Ele vota por esperança, esperando alguma coisa. Isso quer dizer que o eleitor vota em quem vai proporcionar algum benefício para ele, direto ou indiretamente. As pessoas não votam por gratidão, elas votam por esperança. Agora a segunda dica. No Brasil, a primeira razão de voto do eleitor é a afetiva. Portanto, quanto mais você der atenção e estiver em contato com o seu eleitor, maior a possibilidade de voto. Em segundo lugar, vem o benefício pessoal. E após isso, o benefício da coletividade. É assim que o brasileiro vota. Primeiro ele vota em quem conhece, em quem tem afinidade, em quem ele pode dizer que tem proximidade. Em segundo lugar, em quem vai dar um benefício pessoal a ele. Em terceiro lugar, ele vai pensar na coletividade. O voto ideológico, ou voto de partido, é a quarta coisa. Agora é a hora de você saber quem é o seu eleitor, onde ele está, o que ele quer e deseja. Como você vai convencer cada pessoa que ela, os familiares e os amigos dela devem votar em você? Mediante esse universo enorme de candidatos, de propostas, de informações. É por isso que eu criei o método Seja Eleito em 7 Passos. Ele aborda os 7 passos do sucesso eleitoral pelos pilares do planejamento e desenvolvimento de campanha, marketing político e pela comunicação. O método Seja Eleito em 7 Passos é baseado no seguinte fluxo, um passo a passo. O número 1. Você, o candidato, deve estar bem preparado, bem informado, ter autoconhecimento, informação, liderança para representar uma causa de seu segmento. Segmento social, de gênero, profissional ou geográfico. Também deve conhecer os pontos fortes e fracos dos seus principais adversários. Você, conhecendo você mesmo, você vai conhecer seu público e vai buscar e dar o segundo passo, que é buscar informações sobre esse público. Para conhecer esse público e reconhecer, interagir com esse mesmo público e dar o passo 3, que é descobrir os desejos do seu segmento, do seu público. Os seus medos, aspirações, estilo de vida, o que eles pensam. Assim você vai dar o próximo passo, que é a elaboração de propostas de acordo com os desejos e perfil do seu segmento. Para então dar o passo seguinte, que é comunicar. Fazer essas propostas chegarem ao seu público-alvo definido da forma mais eficiente possível. Essa informação deve ser simples, direta, coesa e deve resolver algum problema. Assim vai acontecer o posicionamento, que é durante a comunicação e as ações de campanha. Você vai se colocar como candidato que vai resolver os problemas daquele eleitor específico, posicionando você como a melhor opção de voto. Assim vai acontecer a cristalização, que é através da comunicação massiva, da persuasão emocional e inteligível, através dos eventos, as ações de campanha, vai garantir o voto até o dia das eleições. Esses 7 módulos, eles estão divididos e baseados em 3 pilares, como eu falei antes, que é o planejamento e desenvolvimento de campanha, o marketing político eleitoral e a comunicação. O planejamento pré-campanha vai possibilitar que você possa, entre outras coisas,
conhecer o seu principal segmento, para que você possa fazer uma campanha focada em quem tem maiores chances de votar em você, por ter maior identificação, afinidade, por ter maior propensão de aceitar suas propostas e por isso votar em você para que você seja eleito. Você vai aprender a identificar, avaliar o perfil eleitoral da sua cidade, para saber se o seu eleitor precisa de uma comunicação massiva ou diferenciada, para que você possa economizar e acertar em cheio nos materiais. Isso funciona porque, sabendo quem é o seu eleitor, idade, sexo, escolaridade, onde ele mora, com isso você poderá estudar o contexto para uma abordagem inicial, começando a coletar informações e demandas reais com o seu público. Também vai saber o perfil do seu eleitorado, né? Assim você poderá elaborar propostas de maior impacto no seu eleitor. Você poderá saber onde está cada voto, para que você possa fazer uma campanha nas regiões que têm maior aceitação, maior volume de voto, maior possibilidade que seja eleito. Na campanha, o planejamento vai te ensinar a como se antecipar aos seus adversários, como se antecipar em propostas, em conquistar e dominar territórios, mostrando muito mais volume de campanha. Você vai saber, vai aprender a identificar os grupos de pressão que influenciam os seus eleitores, para que possa criar empatia e conquistar apoios importantes. Você vai saber o que fazer em cada etapa, cada dia, hora, para que você possa fazer o lançamento da candidatura, da campanha, a consolidação, um bom desenvolvimento, atingir o ápice da campanha no dia das eleições, para que você seja eleito. O pilar do marketing vai possibilitar que você use dados da internet para fazer seu planejamento. Você vai aprender como o eleitor vota, para que você possa fazer propostas adequadas para ele. O marketing vai possibilitar que você conheça a si mesmo e ao seu público, os desejos aos adversários, para que você possa definir um conceito de campanha baseado nas informações da sua rede de eleitores. Você vai aprender também a montar essa rede de colaboradores. Você vai aprender a descobrir o que seus eleitores querem, para que você possa dar a direção exata para as suas ações de pré-campanha e campanha, e adequar as mensagens. O marketing vai possibilitar que você conheça a si mesmo e ao seu público, os desejos aos adversários, para que você possa definir um conceito de campanha baseado nas informações da sua rede de eleitores. Você vai aprender também a montar essa rede de colaboradores. Você vai aprender a conquistar as pessoas, transmitir uma mensagem marcante. O marketing vai possibilitar que você se conheça, lapide as qualidades que você tem e aprimore as qualidades desejáveis em políticos de sucesso. Também vai possibilitar que você minimize as suas fragilidades, para que você possa se prevenir de ataques, criar as vacinas para esses possíveis problemas. Você vai aprender a como conquistar as pessoas, transmitir a mensagem com eficiência, descobrir o que seus eleitores querem, para que você possa dar a direção exata para as suas ações de pré-campanha e campanha, e adequar as mensagens. O marketing político vai possibilitar que você dê a direção exata para as suas ações pré-campanha e campanha, e as mensagens mais adequadas para a comunicação em cada momento, para que você seja reconhecido como o melhor candidato, conquiste a confiança, o voto e seja eleito em 2016. A comunicação acertada é o ponto alto, onde aparece todo o trabalho de base de um candidato. A comunicação é a ponta do iceberg, é o que aparece, é o que toca, informa, emociona, é o que convence. A comunicação não é 100%, mas é essencial,
Primeiro, que a eleição é um processo de comunicação. Como já ensinou Aristóteles, a função da política é criar amizade entre as pessoas, e pessoas criam amizades se comunicando. Essa função de se comunicar, de fazer amizade, hoje é muito relativa. Ela é potencializada pelos meios de comunicação. E antes de falar sobre as peças clássicas de comunicação, como o adesivo, o jingle, o slogan, é importante ter o seguinte pressuposto. Comunicação não é o que você fala, e sim o que as pessoas entendem. Portanto, mais uma dica essencial. Fale, comunique-se com simplicidade, com concisão, com objetividade. Use frases simples e diretas, com linguagem adequada ao seu público. Mostrar erudição ou cultura através de textos difíceis e longos, isso não serve para a propaganda política. A comunicação deve alcançar até onde o candidato não consegue estar fisicamente presente. Ela deve se fazer presente, fazer as vezes do candidato. Uma comunicação eficiente é 70% da sua vitória. As peças de comunicação de campanha devem obedecer ao conceito estabelecido pelo planejamento de marketing. Todas devem traduzir e elevar o conceito da candidatura ao máximo. As cores, as fotos, as fontes, o slogan, as mensagens. Se você é jovem, faça um material direcionado aos jovens. Se você é mulher, idem. Segmentação e inovação sempre ajudam, né? Ela vai te destacar. A comunicação eficiente vai possibilitar a você contar a sua história e transmitir suas mensagens e propostas de forma adequada e convincente, posicionando você como mais preparado, transmitindo confiança, né? E essa confiança tem que ser transmitida por você também. Como as pessoas podem votar em alguém se esse candidato não se comunicar, não se colocar, se posicionar como o mais preparado? O candidato deve respeitar aos demais, elevar o nível do debate. Entretanto, sempre se posicionar como o melhor preparado, a melhor opção de voto, e convencer o eleitor disso, com suas propostas. O voto é 80% emocional. Entretanto, a escolha sempre deve estar embasada por fatores inteligíveis, ou seja, informações que convençam, né? São motivos que justificam a escolha do eleitor. No método Seja Eleito, você vai aprender como deve ser a assessoria de imprensa para que suas notícias sejam vendedoras, notícias que conquistem votos. Vai aprender a como se preparar para entrevistas, como colocar suas propostas em evidência em todas as formas de comunicação, para transformar você em um político inato, de destaque, com discursos certeiros, ações impactantes. Os 7 tipos de discursos, os tipos de plateia para que você possa surpreender a cada oportunidade. Você vai aprender a como montar uma central de comunicação com rádio, TV, site, blog, tudo com ferramentas simples e gratuitas disponíveis na internet. Como se comportar em debates políticos, quais estratégias usar em cada momento para que você possa vencer suas eleições, para que você derrote seus oponentes e seja eleito. Inscreva-se no nosso treinamento, seja eleito e se transforme numa autoridade política. Confie. Esse método é baseado em mais de 15 anos de estudo, usado e comprovado. Eu criei esse método, um passo a passo, que funciona para qualquer candidato, a qualquer cargo e qualquer cidade. Esse método também é muito útil para assessores e coordenadores de campanha. Funcionou para o prefeito João Cury, funcionou para outros candidatos,
vai funcionar para você. Você pode ver o depoimento dele no final desse vídeo. O método Seja Eleito em 7 Passos é dividido em 7 módulos e 3 pilares: planejamento, marketing e comunicação. Temos ainda um grupo no Facebook especial, que tem fórum de dúvidas e discussões, tem o atendimento dentro da própria área de membros, os hangouts ao vivo, com outros consultores e políticos. Não fique de fora. Se inscreva nas próximas 24 horas e ganhe um super desconto promocional para parceiros. Eu falei que tinha uma surpresa para você. Além desse super desconto, um super desconto mesmo, tenho alguns bônus para você. Um deles é um mini curso de legislação eleitoral, com um especialista na área. O outro é um e-book com 10 dicas para afiar o seu discurso, afiar mesmo. E mais, diversos brindes surpresas. Além disso tudo, o curso tem o suporte online meu, né? Então você vai poder tirar dúvidas com os outros alunos, com os outros inscritos, vocês vão poder trocar ideias de propostas, discutir um monte de coisa. Tudo isso em um único curso. O único curso que realmente ensina, na prática. Não confiem em falsos gurus. Se prepare com quem tem experiência no assunto. Sou filiado à Associação Brasileira dos Consultores Políticos e à Sociedade Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Comunicação Política e Marketing Eleitoral. Não fique de fora, são só 50 vagas. Clique no botão abaixo, se inscreva agora, garanta sua vaga e ganhe um super desconto imperdível ainda. Essa é a sua oportunidade para entrar para esse grupo de políticos vencedores, modernos, que vencem eleições com autoridade inquestionável, com propostas factíveis e que depois têm mandatos de êxito. Inscreva-se hoje, use o método por 7 dias e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro integral, sem nem perguntar o motivo. Assista ao depoimento do prefeito reeleito de Botucatu, João Cury, e tire suas próprias conclusões. Se ainda restam dúvidas sobre o método Seja Eleito, o único método que leva você à vitória eleitoral, gastando muito menos, mesmo que você nunca tenha sido candidato. Obrigado por assistir e aguardo você no nosso treinamento. Olá amigos, eu sou o João Cury, prefeito reeleito de Botucatu. Estou aqui para dar um depoimento, um testemunho do que aconteceu comigo em 2008, quando eu fui candidato pela primeira vez na minha vida a um cargo eletivo, a candidatura de prefeito, em que nós começamos lá atrás, com 4 candidatos disputavam a eleição, eu tinha 3% dos votos, um azarão completo. Mas nós tínhamos, pelo menos, a certeza de que nós tínhamos muita coisa para fazer. E é sobre isso que eu queria falar, de uma eleição vitoriosa, mas de uma eleição que eu não ganhei sozinho. Uma eleição onde eu percebi que o candidato, antes de tudo, ele precisa ter uma boa mensagem. E para ter uma boa mensagem, ele precisa entender algumas coisas fundamentais. Não basta ter só o seu tirocínio político, mas é importante que ele seja bem assessorado. E assessorado por pessoas que consigam colocar para o candidato o foco das suas ações, pessoas que demonstram todo o tempo da campanha a importância de se planejar uma boa campanha com antecedência, de você ter profissionais que entendam sobre isso e profissionais que consigam enxergar na mensagem do candidato exatamente aquilo que espera a população. Então isso nós tivemos em 2008 aqui em Botucatu. Eu trabalhei com o Conte Júnior. O Conte foi do pequeno grupo de campanha, porque uma campanha não começa grande, uma campanha começa pequena. E são nesse início de campanha que muitas das diretrizes que são desdobradas depois durante a campanha são decididas, são definidas. E nós tivemos a participação decisiva do Júnior nos auxiliando. Olha, vamos caminhar por aqui, vamos ouvir a população sobre esse assunto, a presença do candidato deve ser dessa forma, a mensagem do candidato tem que ser mais leve aqui, tem que ser mais contundente ali. Então tudo isso é importante, uma boa assessoria. É importante que a gente fique rodeado de pessoas que possam aproveitar o melhor do que nós temos. Os candidatos, a grande maioria,
têm uma série de qualidades, têm uma série de virtudes, mas muitas vezes não conseguem apresentar essas qualidades ou essas virtudes para a população no tempo certo, da forma como a população espera, como a população deseja, e é importante que essa assessoria consiga lapidar essa mensagem, esse candidato, para que se potencialize tudo aquilo que ele tem para oferecer durante a campanha para a população e principalmente depois na execução do seu mandato. Uma campanha bem planejada, uma campanha que dialoga com a comunidade e que consegue construir um bom plano de governo, é uma campanha que depois tem um grande sucesso durante a sua execução, durante o mandato. Por quê? Porque de um plano de governo participativo, que veio ao encontro dos anseios da população, a sua execução é certamente a possibilidade de um grande êxito. E isso o Conte nos ajudou muito. Eu tive o grande prazer de trabalhar com ele, um profissional ético, um profissional decente, um profissional que não visa manipular o candidato ou maquiar o candidato e transformá-lo naquilo que ele não é, mas ele ajuda a lapidar. Conte, eu não tenho dúvida que foi uma pessoa que soube buscar dentro de mim coisas que eu tinha lá, e ele acreditava naquilo como potencial e fez com que eu conseguisse colocar para a população da melhor maneira possível essas virtudes e qualidades que a população, depois da eleição, acabou nos ajudando com uma vitória consagradora nas urnas, talvez uma das vitórias mais importantes da história política de Botucatu, que nunca tinha acontecido, porque nunca aconteceu em Botucatu de um candidato sair com 3% nas pesquisas eleitorais em julho e chegar com 53% em outubro, 3 meses depois. Então isso eu atribuo essa vitória a algumas pessoas que sonharam conosco esse sonho, que lutaram conosco essa luta, e sem dúvida nenhuma uma delas que participou decisivamente foi o Conte Júnior. E olha, para ser eleito não basta ter boa vontade, né? Para ser eleito é preciso método, é preciso foco, é preciso criar um manual de passo a passo, porque a campanha ela tem várias etapas. A campanha ela tem o período da pré-campanha, né? Ou seja, do planejamento, do diálogo, da conversa, de uma boa articulação com as outras forças políticas da sociedade, com as forças vivas da sociedade. Para isso é preciso saber o que fazer também, né? Não adianta ser só uma coisa empírica, que você tem mais ou menos uma ideia. Passado o momento da pré-campanha, tem o momento do lançamento da candidatura, como se faz o lançamento de uma candidatura, quais são as conjunturas e as composições que precisam ser feitas, os diálogos que precisam ser feitos. Depois você tem a campanha em si. A campanha são 90 dias, mas dentro dos 90 dias você tem pequenas campanhas sendo executadas para cada momento da campanha eleitoral. Num determinado mês você foca numa coisa, no outro mês em outra coisa, na reta final a campanha muda completamente. Então, você candidato, eu torço muito para que você possa ter uma assessoria de alguém que tem um método, de alguém que tem um passo a passo, de alguém que saiba o que precisa ser feito, mas de alguém que já fez, que tem o que mostrar, um resultado e que tenha resultados positivos para mostrar. E eu posso aqui testemunhar da importância decisiva que teve o Conte Júnior na minha campanha.